Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @Guilherme_Lippert. A minha expectativa para esse episódio é aprender a fazer trade marketing digital de verdade. Aqui é @DenerLippert. Minha expectativa para esse podcast é, de fato, a gente conseguir tirar ROI do trade que muitas indústrias não fazem. O meu @ é Ricardo M. Domingues. A expectativa para esse episódio é entender se trade marketing é para todo mundo. O Instagram é @CamilaNamie e a expectativa da minha parte é ajudar vocês a entender um pouco de trade marketing. Legal. Fechou. Bora! Trade Marketing é para todo mundo? No episódio de hoje, nossos hosts Denner, Guilherme e Ricardo recebem Camila Namie, gerente de marketing da Acer Notebooks. Camila é especialista em marketing 360 e já passou por empresas como Samsung, LG, Itaú e McDonald's. E hoje, ela é responsável pelo trade marketing da Acer. Nesse episódio, ela vai nos compartilhar sua experiência com as grandes marcas, estratégias utilizadas, a finalidade do trade marketing e como você pode utilizar no seu negócio. Quer aprender a fazer trade marketing? Ouça agora no Roy Hunters. Maravilha! Estamos aqui em mais um Roy Hunters Podcast, dessa vez casa cheia, finalmente os nossos hosts voltaram, cara. Boa. Back to the game. Todos aqui e hoje com o prazer de termos aqui Camila Namie. Vou deixar ela se apresentar e muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por bem-vinda. Estar aqui para participar conosco. Obrigada a vocês por receber. Eu sou a Camila Namie, eu sou gerente de trade na Acer. Eu trabalho já no segmento de tecnologia faz acho que uns 7, 8 anos e em trade especificamente eu tô há 4 anos. Legal. E eu sou libriana, né, que a gente tava falando no começo. Que é importante saber. E aí eu não sei o que mais eu posso falar. Não, é isso aí, pô. Pra gente entender, assim, quais foram as empresas que tu passou, e essas empresas de tecnologia? Já trabalhei na Samsung, foi meu primeiro estágio, aí lá eu fui efetivada. Depois eu fui pra Acer, aí eu saí da Acer, fui pra LG, e aí o bom filho a casa torna, voltei pra Acer. E sempre nessa área de trade? Mais ou menos. A minha primeira passagem na Samsung foi como analista de marketing mesmo. Como a área de PC é uma área um pouco mais enxuta, então eu permeava na área de trade também. Legal. Então sempre trabalhando com ponto de venda, com desenvolvimento de materiais. Já faz quantos anos tu tá nessa? De trade, de marketing? trade, acho que uns 4 anos. Legal. Bem focada, assim, uns 4 anos. Tá. E só antes da gente continuar aqui no papo de trade, a gente não pode esquecer de quem tá na tela ali, que é a Minimal Club, os nossos queridos amigos, patrocinadores importantíssimos. A gente tá sempre trajado aqui de Minimal, porque eles são os patrocinadores mais cheirosos do Brasil. A gente sabe disso. Mas lembrando, então, se você não pôde participar da Black Friday do pessoal ali, que a gente não tinha cupom em novembro, porque eles não fizeram funcionou a automação, Black Friday. Não funcionou a automação, agora vai. Mas aí... Agora vai, mas né, aí tá funcionando agora? Você tem certeza? Tem que tá, né? Depois a gente aperta. Eu nem lembro qual que era a automação agora. Manda Minimal pros nossos perfis. O meu, o teu e o da V4, com certeza. Que a gente comanda eles, do Ricardo não. Acho que não. Que aí Ricardo vai... é low profile. Manda Minimal lá que vai receber alguma coisa. Beleza, então é isso. Manda Minimal que você vai receber o cupom que estiver ativo aí em dezembro, agora que é provavelmente quando esse episódio estiver saindo. Cara, melhor camiseta. Eu basicamente quase não compro mais camiseta porque eu só uso Minimal na prática e é muito top. Top demais. E turma, pra esse episódio, acho que é legal pra galera que tá ouvindo, tem uma galera que provavelmente nem sabe o que é trade, então vamos explicar isso, e muita gente que é de indústria e não tá acostumada a ter muito conteúdo sobre marketing digital e growth pra indústria, né? Normalmente a galera, que a gente sempre fala isso, né? Os negócios reais tem pouca cobertura nos conteúdos de marketing digital, a gente sempre gosta de explorar eles aqui. É que a maior parte da galera de marketing digital fica falando muito de infoproduto, ou produtos digitais em mídia, geral, né? aplicativo, mídia, tráfego. Negócios digitais. Mas como é que eu vendo o computador que tá lá no, sei lá, na Fast Shop, ou no próprio e-commerce deles, que tem a ver com cadeia de distribuição. A gente já teve um episódio com a galera da Motorola aqui, que foi legal sobre isso, que eu lembro. Ah, é verdade. Gravamos até na XP na época, né? E aí a gente tem a experiência da Camila aí pra falar um pouquinho pra nós. Então, Camila, acho que citam 2 assuntos legais, assim, né? Como que a indústria faz marketing pra vender e o que é o trade na prática. O que tu diria sobre o objetivo de performance e vendas na indústria e aí como que o trade se encaixa nisso? Eu acho que eu vou começar explicando o que é o trade, para as pessoas começarem a entender também. Ótimo. E aí depois permear para entender como que a gente
gente faz isso dentro da indústria de PC? A gente sempre fala que trade é o marketing para vendas, né? É ajudar o time de vendas a vender os nossos produtos. Então, no funil de marketing, a gente sempre considera ali lá na parte de conversão. Então, vamos supor que o cliente, ele já sabe que ele quer comprar um PC. Aí ele vai lá pra Fast Shop e aí ele vê lá um monte de fabricantes. Então, a gente tem, além da Acer, tem outros fabricantes que todo mundo também conhece muito bem. E a gente tem que se destacar na frente deles. Então, como que a gente faz isso? Então, existem diversas formas do trade trabalhar. Então, a gente pode fazer com material de ponto de venda. Então, na Fast Shop, você vai lá, você encontra um display diferenciado, mostrando quais são os principais benefícios do produto. Você também pode fazer ações de compra e ganha. Então, se você comprar o notebook, você ganha um mouse gamer, um headset gamer, uma cadeira gamer, algumas ações para poder diferenciar. Ou também, por exemplo, a gente pode sempre também casar o offline e online, né? Hoje, a gente vê muitos consumidores indo para a loja física, pergunta dos produtos e vai pro online e dá uma pesquisada para ver se a gente tem aquele produto também no online. Legal. Então, a gente sempre... é mais barato, né? Exatamente. Muito, né? Ou review, se o negócio é bom mesmo. Exatamente. Eu acho que o cliente, hoje, ele tem muitos caminhos para encontrar a informação do produto. Então, ele vai para a loja física, aí ele vai procurar lá no Google, ele vai dar um Google, ele vai ver as informações do produto. Então, a importância também da área de trade no online, de deixar as informações do produto corretas, ter imagens que são reais, né, comparando com o produto, ter os comentários das pessoas são muito importantes na hora da pessoa decidir se vai comprar ou não. Então, a gente sempre, na área de PC e na área de trade, na indústria, a gente sempre pensa nesse ecossistema, casando o offline e o online juntos, né? Para que a gente possa trazer maior clareza para o cliente na hora de decidir. Legal. Às vezes a indústria, ela é muito focada no sell-in, né? As pequenas indústrias que nos escutam, que não são tão avançadas, o cara é muito focado no sell-in. Ele vende ele pro varejista, vende uma fast shop da vida e vira as costas. E toda essa frente de sell-out, quer fazer o produto girar um PDV, ele nem sabe que existe, nem conhece o próprio conceito de sell-out, né? Muitas vezes, né? Acha que não tem como interferir nisso. Como que é na visão das tuas experiências, assim? Como isso é um objetivo forte, né? Imagino que seja. Como que vocês medem? Como vocês são cobrados? Quais são os KPIs que estão na cabeça para esse sellout acontecer? Começando pela importância do sellout em si, dentro da cabeça da indústria, né? É a importância do sellout para ter o sell-in, né? Esse que eu acho que é o principal ponto lá na Acer. A gente sempre pensa, bom, pra gente conseguir fazer uma nova negociação, para ter o sell-in, a gente tem que ter o sellout. Não adianta nada nosso cliente estar estocado, né? Nosso cliente seria a Fast Shop, Magazine Luiza, Via Varejo, e a gente não conseguir depois fazer o sell-in. Então, eu como responsável de trade, eu tenho essa principal desafio. Eu vou lá, a gente sempre dá uma olhada no estoque, então a gente vê quais são os produtos que estão com um inventário maior, mais tempo de estoque. No estoque dos parceiros. No estoque dos parceiros. Tu tem acesso a essa informação? A gente recebe essa informação. Legal. Então a gente sabe quais são os produtos que estão com maior problema de giro, além de todo o relacionamento que tem entre o fabricante e o cliente. E aí a gente pensa em ações específicas para esses produtos. Então, por exemplo, a gente vai entrar num site dos principais varejistas no Brasil, você vai ver diversas publicidades, promoções, vai ter banner de todos os tipos de produtos. Então você tem que procurar se destacar. Então a gente sempre pega um produto que a gente está precisando girar, a gente pega uma condição comercial, porque nada adianta uma super comunicação, divulgação, se o produto não for competitivo. Total. Então, a gente sempre trabalha nisso. Então, é super importante mesmo isso que a gente comentou agora, sobre fazer o sellout, porque uma coisa a gente mandou pro varejo, a gente tem que ajudar o varejo também, porque a gente, como fabricante, a gente sabe quais são os melhores benefícios dos produtos. A gente sabe o que o cliente está precisando, então, a gente sempre tenta destacar isso. Legal. Então, por exemplo, a gente tem um produto que é sustentável, que é o Aspire Vero. A gente quer mostrar pro cliente o diferencial dele. Então, a gente coloca um vídeo dele no... Isso o cliente quando fala o consumidor. O consumidor final. A gente coloca um vídeo dele mostrando os principais benefícios, por que ele é um produto sustentável, quais são os principais diferenciais dele para o consumidor que preza a sustentabilidade, as ações ESG. Então, a gente sempre tem que pensar nesse ecossistema como um todo para o cliente poder entender dentro do varejo, onde tem diversos concorrentes e todo mundo é super agressivo, é como se destacar, né? Legal. Então, é bem competitivo, diria, dentro do varejo. Olha que interessante, assim, pra galera que tá nos ouvindo também compreender como que é a estrutura de marketing dentro de uma indústria, porque são lances que provavelmente são super óbvios pra ti, mas com certeza não são óbvios pra galera que nos escuta muitas vezes, que o cara pensa, mais uma vez, né, do que eu escuto das empresas que a gente tem contato, o cara olha pro marketing, ele acha que ou é, mais uma vez, vender pra outros varejistas, né, fazer sell-in, ou é vender direto pro consumidor final. Ele não entende que tem essa separação. Como é que é a estrutura? Porque a tua área, teoricamente, não tem nada a ver com a área de e-commerce ou a área de sell-in.
imagino eu. Todo mundo trabalha muito em conjunto na empresa, né? Mas nessas 3 empresas que eu já tive passagem, é separado. Então, existe o time de vendas, que faz o sell-in. Então, ele faz a negociação. Que vender para varejistas. Que venda pro varejista. Aí, existe o time de marketing. Outro time. Esse cara tem uma missão de abrir mais loja. Não necessariamente. A gente não falaria em loja, a gente falaria em distribuição, unidades, vendas de PC, de quantidade. Ou SKUs novos também, imagino, né? Venda de produtos novos, de lançamento. Que é o cara que cuida da base de clientes, vamos dizer assim. Isso, então eles têm cada camada, né? A gente chama de Key Account Manager. Eles têm alguns clientes, então eles têm que fazer a venda dos produtos. Então eles são responsáveis pelo sell-in. Mas tem um cara responsável por abrir novos pontos que vocês ainda não estão, que hoje a marca é muito grande. Eu não sei se em alguma das suas experiências tinha esse objetivo. De abrir novos pontos. Vamos dizer assim, novos varejistas. Novos varejistas, tipo a Lebes no Rio Grande do Sul não te vende. Geralmente a gente trabalha com a distribuição. Então a gente tem os principais varejos que a gente vende e tem a distribuição também que faz a venda para os outros varejos. Aí são distribuidores. Isso. Depois que o distribuidor abre um PDV, digamos, um varejista, daí cai para um Key Account Manager manter essa relação. Não necessariamente, depende um pouco do volume. O que ela vende direto é o cara grande, né? Varia muito de empresa para empresa, assim, como que é a estrutura. Mas basicamente sempre tem um time de vendas e cada gerente de conta, que a gente chama, cuida de algumas contas. E eles são responsáveis pelo sell-in, todo o relacionamento com o cliente e a venda dos produtos, a entrega, negociação, fica com eles. Isso é diferente do cara que cuida do distribuidor. Ele fica dentro da estrutura de vendas, que cuida de distribuição, mas o tipo de venda é diferente, mas eles ficam dentro de uma estrutura. Que é a estrutura de vendas. E geralmente a estrutura de marketing tem a pessoa de marketing e a pessoa de trade. Qual que é a diferença? A pessoa de marketing, ela cuida mais do começo do funil, da parte de awareness e consideração. Então, geralmente trabalha com mídias que tem um valor muito maior. Então, trabalha com cinema, com rádio, rede social, influenciadores, PR também. Então, toda essa parte tem uma área de marketing que cuida e fica responsável muito mais pela marca e também para as pessoas conhecerem os nossos produtos. Legal. E aí, depois tem a parte de trade, que aí é a parte que faz o marketing pro final do funil. Então, você já conhece a minha marca e aí você tá lá no varejo, você tem que decidir. Tá bom. E aí que entra a minha parte. Eu preciso sempre te mostrar um preço bom, preciso te mostrar onde está meu produto. Sensacional. E quais são os principais benefícios dele. Então a gente sempre separa assim. Mas são pessoas com objetivos bem claros, né? Diferentes na jornada inteira. Teve uma outra passagem que eu tive que a área de trade fica dentro da área de vendas. Que geralmente é a área de trade fica na área de marketing. É como se fosse uma interligação, assim, trade, vendas e marketing. No fim das contas, é tudo parte do mesmo grupinho, mas o grande lance é a missão, né? Tu tem pessoas orientadas para missões diferentes. Que é o que eu queria dar ênfase aqui pra quem tá nos ouvindo, nos vendo, que o cara nem sabe que essas áreas existem. Então ele acha que é uma coisa só. Eu diria que tudo isso tá dentro da área de growth. E nos casos nossos lá, que a gente fez, Camila, a gente até tem uma área tipo de trade pro distribuidor, pra ajudar o distribuidor a vender mais, sabe? Então a gente tem um caso bem legal de uma indústria de batata fritas, que chama Bem Brasil. Batata frita é um dos produtos, é uma indústria alimentícia grande de Minas. Uma indústria de batatas, a gente fala. O produto foco é batata frita congelada, mas eles têm várias outras. Que eles nos chamaram para ajudar os distribuidores a conseguirem mais varejistas. Então a gente fez mídia digital pro distribuidor conseguir lead em troca deles só revender a marca deles. Entendeu? Porque normalmente o distribuidor vende outras marcas. A gente também na Acer tem uma ação com distribuição. Legal. Então a gente tem um programa chamado Acer Valoriza, que é um programa que a gente pontua os vendedores da distribuição. E aí a gente gosta de incentivá-los a procurar novos varejistas, que é o que vocês tinham feito a primeira pergunta. Então, por exemplo, eles têm lá, a gente coloca os principais produtos que a gente quer vender. Aí se eles vendem pros clientes, depois eles comprovam pra gente, a cada produto vendido, vamos supor, eles ganham R$2, R$3. E aí eles vão acumulando essa pontuação e depois eles podem trocar num programa de pontos. Como se fosse de milhas, assim. Sim. Claro. E aí a gente também faz essa parte que também fica na área de trade, que é a parte pra ajudar mesmo o sellout dentro da distribuição, ou do varejo, ou do e-commerce. Mas vocês chegam a fazer uma coisa de mídia pra esse cara? De mídia, a gente não tem costume, a gente faz mais ações de incentivo. De recompensa. Então, os 3 primeiros que mais venderem dentro da distribuição vai ganhar não sei quantos reais, vai ganhar uma viagem, vai ganhar um incentivo. A gente sempre faz essas ações que a gente vê que tem um bom retorno. Mas mídia dentro do e-commerce. Vocês chegam a olhar, por exemplo, um banner na Fast Shop. É algo que vocês conseguem pilotar e mover? Sim. Isso é do trade. Isso é uma alavanca de vocês. Isso. Por exemplo, na época de Black Friday, a gente fechou com os principais varejistas do Brasil,
Fast, Magalu, Via, Carrefour, Kabum, espaços de banners dentro dos varejos. Então, dentro do varejo, eles têm diversos formatos, e aí você tem que escolher o formato que vai te atender. Então, por exemplo, a gente sempre opta por comprar banners dentro da área de informática. Claro. Então, porque a pessoa já, né, porque você vai entrar na Americanas, a pessoa pode querer comprar Omo, vai querer comprar um outro produto que não seja PC. Então, não adianta a gente fazer um banner ali e vai gastar um valor muito mais alto, porque é uma peça que tem maior alcance. Então, a gente opta sempre por escolher dentro da área de informática, onde a pessoa ela já sabe que ela quer comprar um PC, e aí ela vai decidir entre as marcas qual que ela vai seguir. Então, aí a gente sempre tenta colocar o principal produto, uma oferta legal, a marca pra destacar. Aí tu, como indústria, compra isso da Magalu como mídia. Sim, a gente compra dos varejos. Por impressões, provavelmente, né? Dependendo, tem alguns por impressões, tem alguns por clique. Então, dentro dos principais varejos tem um formato bem legal, que é um formato, assim, até que novo, faz acho que uns 4 anos, por aí, uns 3 anos, que eu lembro deles começarem a colocar, que é quando você pesquisa o produto, ele vai aparecer sua marca. Então, você pode comprar uma palavra de um concorrente. E aí, você vai lá, entra no site do varejo, coloca lá uma marca de concorrente e aparecer o meu banner. E aparecer a minha oferta. Então, também, esses tipos de formatos, eles cobram por clique. Tipo um de search dentro do site, né? Legal, isso é legal mesmo. E o objetivo é que venda dentro do site deles. Isso. Como é que tu sabe que deu o ROI que vendeu? Ele te reporta? A gente depende bastante dos varejos pra passar isso pra gente. Ele tem que te reportar manualmente. Não tem uma integração, né? Você não tem acesso a um GA, assim. Alguns formatos a gente tem. Então, os formatos de performance, que é esse que eu comentei, que a gente consegue comprar a palavra do concorrente. Alguns formatos a gente consegue ter, mas tem alguns outros que não, que a gente depende do varejo pra passar pra gente se teve ou não. Funciona bem. O cara reporta. Funciona super bem. Assim, a área de trade é uma área que... Por exemplo, a área de marketing, quando a gente fala de cinema, influenciador, é mais difícil você tentar calcular o ROI. Perfeito. Né? Isso porque tu não tem canal direto, né? Tu não tem e-commerce. A gente tem o e-commerce. O e-commerce é muito mais fácil traquear. Então, todas as ações são traqueadas e a velocidade é diferente. Então, enquanto no varejo a gente tem que esperar um pouco do retorno deles pra gente tentar aprimorar, no e-commerce já é mais tranquilo em relação a isso, porque é super dinâmico. Legal. Não, você tá falando sobre essa velocidade mesmo e a garantia de mensuração, né? Que o cara lá no marketing demora mais, ou às vezes nem sabe, porque tá muito no awareness. No teu caso, tu consegue ter uma resposta meio rápida e no e-commerce é super rápida, né? No canal proprietário. É um awareness dentro de uma fase de consideração e conversão, né? Sim. Então, a gente recebe isso depois. Com certeza, os outros formatos como search, como tem uma parte dentro dos grandes varejos, se vocês forem navegar, vai ter lá produtos patrocinados. Esses formatos sempre convertem muito mais, que são pessoas que já estão indo num produto muito específico. Legal. Os formatos de banner dentro do varejo, eles já têm um retorno um pouco inferior a esses outros formatos. Porém, eles são importantes na fase que a pessoa tá lá procurando uma marca para comprar. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu lembro que muitos anos atrás, eu estava na faculdade ainda, eu fui numa palestra na SPM lá com um cara de trade, acho que era da Modeles, era esse cara desse grupo aí. E ele falou que no caso deles, a verba de trade era a maior verba de marketing. Da verba de marketing inteira da empresa, o trade tinha a maior parte da verba. Isso corresponde à realidade nas tuas experiências? Depende muito da diretriz da empresa, assim. Tem empresas que gostam de trabalhar mais com awareness e são mídias mais caras. Mas nas últimas 2 passagens que eu tive, o maior investimento, sim, é em trade. Eu falo isso porque a maior parte das indústrias pequenas que estão nos ouvindo nem tem nessa área, nem existe, entendeu? Exato. Então o cara literalmente tá deixando uma oportunidade na mesa, porque não é à toa, né? Geralmente, quando a empresa é pequena, assim, o investimento é menor, eu acredito que eles trabalham mais com a parte de trade, sem eles saberem muito bem que é a parte de trade. É o custo de aquisição do cara, acaba sendo, né? Não, é porque eu vejo que os caras focam muito no sell-in. O cara foca no sell-in, abre e, velho, torce pro cara dar certo. Mas na ponta final ele não atua. Não atua nada, não faz nem o clássico de PDV mesmo. Eu acho que, assim, o mais importante no online, por exemplo, que é o clássico, é você ter o cadastro de produto correto, todas as informações, pelo menos, e também ter a página de produto, que isso também tem um custo, que geralmente toda empresa, assim, um pouco maior... Do ponto de vista do consumidor, achar o produto no PDV, tem que pesquisar e encontrar a informação correta. Ou se você tá procurando no online primeiro, né? Entendi. Aí você já tem que ter a imagem do produto, pelo menos com... Quanto mais detalhes seria melhor. E aí também se você não tá no ponto de venda. Do ponto de venda, uma coisa que a gente tá fazendo também que é bem interessante, a gente coloca sempre um QR Code nos materiais. Que legal. Porque aí a pessoa, ela tá lá, ela já vai pesquisar, a gente sabe que ela vai pesquisar. Então a gente coloca o QR Code, a gente manda pra uma página que a gente trabalha com as informações de produto. Então,
Por exemplo, no varejo, às vezes não vai ter todos os produtos que você imagina que a Acer tenha. Então, você consegue ver, navegar na internet, você consegue saber que tem outras opções também. Deixa eu dar uma provocação nessa do QR Code que me deram e eu achei que fez o maior sentido. Vocês não usam, por exemplo, ManyChat, aquelas automações no Instagram? Já viu essa? Não. Automação de chat no Instagram. A gente usa o ManyChat como ferramenta. ManyChat. Porque o que me falaram uma vez, todo mundo que faz, eu faço muita palestra, aí todo mundo na palestra coloca um QR Code. Aí o Joel J, um amigo nosso, e ele falou, cara, eu não coloco mais QR Code porque a galera majoritariamente não usa iPhone. E Android não tem QR Code nativo na câmera, tem que ter um aplicativo, tem só o iPhone que lê. E aí ele começou a usar a automação do Instagram. Então fala assim, manda uma mensagem no meu direct que eu vou te dar XYZ. E eu comecei a testar e explodiu. Tipo assim, se tu botar o QR Code, vai dar assim, 5% da galera da palestra vai ler, porque ainda tem o tempo, né? Se tu faz o pitch, eu fiz agora, essa semana na palestra, foram 3 mil pessoas em BH. Que legal. Em Natal. Falei, manda, o nome da palestra o nome do negócio era Fórum Negócio. Falei, manda Fórum no meu DM, que eu vou te mandar um presente. Aí 50% do público mandou na mesma hora, porque é muito fácil e tu ganha o seguidor. Então são lances às vezes que é uma dica interessante, sabe? Que a gente fica no QR Code. Até fiquei pensando que, tipo assim, nesse exemplo do trade no varejo, que, tipo assim, às vezes o cara pesquisa sobre o produto dentro da loja ainda, eu deveria, talvez, até facilitar a vida do cara ali, né? Eu tava pensando que sempre que eu vou comprar computador, por exemplo, eu, pessoalmente, não tive Acer, mas a minha namorada tinha Acer. Eu tive Acer. Foi o meu primeiro PC pra editar. Eu usei depois, porque depois que você trocou... Pô, foi um baita PC, cara. Eu peguei emprestar, quando eu comecei a ver quase 10 anos atrás, eu não tinha computador decente, um amigo meu me emprestou, me alugava por R$300 por mês um Acer pra editar vídeo. Eu usei até destruir o computador. Ele usou ele até ele derreter. Assim, até ele quebrar, assim, velho. Usamos muito tempo. Tanto abrir e fechar. Mas enfim, sempre que eu vou comprar qualquer tecnologia, eu olho muita review e review existe mais, né? Pô, poderia ter ali as reviews linkadas já pro cara ou ler um QR Code, ou acessar, ou mandar isso eu acho que é o que tem, mandar né? uma DM. Tem esse tipo de coisa? O QR Code. O QR Code a gente manda pra uma página específica, né? O review, por exemplo, ele fica, dependendo do tipo de review, ele fica na gestão de outro veículo. Então a gente vai acabar dependendo do que o veículo vai ficar alterando e produzindo, porque ele pode ter essa autonomia. Então, a gente manda pra um lugar controlado, mas a gente sempre trabalha com review, o time de PR trabalha bem forte nisso, pra gente sempre trazer pro cliente uma visão de um especialista em tecnologia ou em sustentabilidade, que nem a gente tem esse outro produto, ou em gamers, os youtubers, eles também sempre experimentam nossos produtos. Então, a gente trabalha assim com a parte de review, mas muito a pessoa pesquisando também. Tipo uma parceria com o Zoom da vida, um Buscapé, que é um comparador. Essa é uma alavanca que vocês acabam usando, investindo bastante? O time de e-commerce trabalha bastante com o Zoom e o Buscapé, que a gente... Como é que funciona o time de e-commerce, por exemplo? Ele não conflita com o canal? De vez em quando conflita, né? Porque a gente sempre tenta trabalhar de forma mais estratégica para que não cause conflito com o nosso cliente, que são os varejos. Mas de vez em quando acontece. Mas como é que tu lida com isso? A gente sempre tem que tentar pensar num diferencial. Então, por exemplo, agora vamos trabalhar, o varejo vai estar com um preço mais agressivo. E é o mesmo produto que está na loja online. Então, vamos colocar na loja online um bundle. E aí deixar o cliente decidir qual canal ele vai querer seguir. Se ele vai no nosso e-commerce ou se ele vai no varejo. Mas o preço é o mesmo? Depende também. O preço, ele é bem volátil, assim, em relação... Porque mas o varejista não te incomoda? Pô, tá mais barato lá, porra. Não sacaneia? Às vezes, sim. Eles acabam buscando a gente pra gente buscar um equilíbrio. É um mercado muito agressivo, muito dinâmico. Todos os varejos trabalham com autonomia também nos nossos produtos e a gente também. Então, é bem dinâmico. Então, a gente tem que sempre tentar buscar o equilíbrio quando essas coisas acontecem. Qual que é a tua recomendação pro nosso ouvinte que tá ouvindo ou vendo e ele tem lá a indústria, tá no varejo e ele tá querendo montar o canal de e-commerce e o varejista tá falando, pô, não monta não, e tu vai me ferrar. Sempre a objeção, né? Eu quero montar um e-commerce, eu queria fazer um D2C, né? Um direto pro consumidor, mas o meu varejista vai me matar e tal. Qual que é a tua diretriz? Qual que seria a política que tu daria? Em que sentido? Eu sou uma indústria, fabrico shampoo. Tá? Tô vendendo nas lojas e nas farmácias e quero botar o e-commerce também indústria pra também ter o canal direto pro consumidor. Só que o meu distribuidor e meu varejista... digamos, o e-commerce da marca, né? Daquele shampoo e vou vender direto. Ele tá falando que vai parar de comprar de mim se eu colocar um e-commerce no ar. O que tu falaria pra mim, indústria? O que eu faço? Eu monto e vou lutar contra ele? Ou vai ser difícil, assim, em relação, mas eu acho que quanto mais competitivo o mercado, sempre é bom pro consumidor no final, porque todo mundo vai competir pra
poder vender e vai tentar trazer o melhor pro cliente no final. Competir com as grandes marcas é sempre complicado em qualquer indústria que você entrar, em qualquer mercado que você entrar, pelo poder de aquisição que eles têm pra uma data sazonal, por exemplo. Então, como que você vai garantir fluxo no seu site, entendeu? Então, é sempre bom você trabalhar de forma bem nichada se você tem o seu público já, se você tem o seu e-commerce, você saber quem é seu público pra você trabalhar fielmente nele e ele ver um diferencial em você. Porque em relação a brigar com os grandes é um pouco complicado. Mas tu montaria o e-commerce mesmo se o varejista tá falando que vai te parar de comprar de mim? Porque o medo da indústria aqui... É difícil isso acontecer, assim, do varejo... Parar de comprar. Normalmente é mais uma ameaça do que um fato que vai fazer. Totalmente, né? Hoje, se você for ver, todas as grandes indústrias, elas estão com e-commerce e trabalhando com varejo. Eu acho que só tem uma ou outra que não trabalha com isso, mas todas estão indo pra esse caminho. Eu acho que teria que ser um varejo pra poder falar um pouco da opinião deles, nesse caso. Mas em relação à indústria, o movimento sempre tá com o e-commerce e com o varejo. Essa mesa redonda seria legal, né? Imagina se tivesse alguém aqui do varejo que compra esse e aí... Vai ficar brigando aqui, ó. É discussão. É complicado, mas a minha diretriz é essa aí. Tu tem que colocar o canal e às vezes beneficia o cara, É que depende de quem que é o cara que detém o maior poder nessa relação, né? Tipo assim, se tu depende muito ou tu não é tão grande ainda como marca, tu tem poucos varejistas e tal, e o cara vai te apertar, o teu poder de barganha é menor e aí é meio foda. Mas se tu é a Acer, tipo assim, a Acer pode, pra muitos dos varejistas, falar, cara, eu vou fazer esse preço aqui, não gostou, muito que pena. Mas é o meu sentimento. Claro que a gente tenta equilibrar sempre uma parte do tempo e tal, mas eles têm um poder de barganha muito maior, porque a Acer, muitas vezes, é muito, infinitamente maior do que o próprio varejista que compra dela pra revender. Né? Então, beleza, ela tem um poder de barganha que o cara não vai deixar de vender Acer, tem como. O meu sentimento que a chave aí é o preço, né? É o acordo de preço entre o varejista e esse fabricante, indústria, etc, etc. Existe algum lá no caso da Acer? Existe, assim, uma banda em que vocês conseguem mover o preço dentro do e-commerce de vocês versus iniciativas ou até o preço de tela que o cliente está vendo dentro do Magalu? Magalu, existe. Por exemplo, nem a gente estava falando, né? Existe o time de vendas, o time de marketing, o time de trade, existe o time de produtos que eles fazem esse controle junto com o time de vendas. Então, eles sabem qual que é o preço do produto sugerido e eles colocam um valor para o varejo também para eles trabalharem, tanto quanto no e-commerce. Então, o time de produtos faz essa análise com cada cliente e a gente entende o nosso e-commerce também separado. E aí eles fazem esse controle de preço e também existem ferramentas que controlam os preços em todos os varejos, no e-commerce, para ver como que está sendo a variação. Perfeito. Então, sim, existe essa... E é uma tendência também, né, nesse negócio do preço, que, pelo menos às vezes que eu vi, até o próprio Acer, eu acho que eu já dei uma olhada alguma vez, que o preço geralmente é muito mais caro que no varejo. Geralmente, assim. No site próprio, né? Na maior parte das vezes, a maior parte dos produtos, tu vai ver a diferença de preço e pro consumidor que não entende, né, é sempre muito estranho. Tipo assim, pô, se eu vou comprar na Magalu, que vai ganhar um dinheiro, que certamente tá ganhando um dinheiro pra revender isso aqui, por que na Acer é mais caro, né? O cara não entende, né? Mas é pra evitar o conflito, né? Isso é bem comum, assim, em outra passagem que eu tive, existia a loja própria, mas era vendida, na verdade, por um distribuidor, só que usava a marca. Então, em tese, a pessoa pensava... Nossa, mas como que aqui tá mais caro que no varejo? Mas é porque também existe uma outra empresa que também tá por trás para fazer a venda pro consumidor final. Legal. Então, isso também... Existem diversos custos, né? Que são calculados em cada cliente. Então, isso muda bastante. Falou ali sobre alguns exemplos de ações com o varejo em PDV, né? Tu falou, tipo, sei lá, não sei se foi bem isso, mas tipo, sei lá, tem um compra e ganhe, tu consegue dar alguma coisa, tu consegue baixar preço. E pra complementar essa pergunta aí de como que são as ações no varejo, também como que é traqueado esse resultado depois, né? Eu tenho umas ideias, mas queria ouvir... Qual que é a tua mobilidade de fazer ação lá e como é que mensura daí? A gente fez uma ação de compra e ganhe no varejo, numa outra experiência que eu tive, só que o resgate, como que funciona pra controlar? Então a gente divulga dentro do site do varejo, a gente contrata os banners lá que nem a gente comentou. Poderia ser físico também. Poderia ser físico. também a gente mesclava entre o físico e o online, então... Daí, no caso, tu compraria um material de PDV lá. Ou você tem seus promotores, então você pode pedir pro seu promotor fazer a sua divulgação da campanha. O que é o promotor, pra quem não... O promotor é o promotor da própria marca, que fica lá dentro do varejo, ajudando... Da loja. Como se fosse um vendedor, ajudando a vender. Então, o promotor, ele é treinado com speech. Ele é funcionário da indústria. Ele é funcionário da indústria. Isso é legal. Ele é contratado. O promotor seria que nem nos supermercados, que às vezes tem aquela pessoa
servindo um queijinho pra você experimentar o queijinho diferenciado. Isso. Então, por exemplo, você vai entrar na loja, no varejo, aí vai ter um promotor usando a roupa da marca pra poder falar do produto. Top. E aí, então... Ou ele vai estar vestido de Predator, assim, de Predator. Pode ser também. Ok, entendi. E aí a gente pede pra ele divulgar, ele também é um dos assets de trade. Além do material de ponto de venda, que você pode colocar também. Então, muitas das vezes a gente trabalha com material dentro da tela do PC, com screensaver, divulgando a ação. Isso tudo tu compra do varejista como mídia. Dentro do produto, não. Quando é loja física, você tem que negociar. Tá. Pra ter seu promotor lá, não posso colocar qualquer pessoa dentro da loja sem... Mas eles te cobram pra fazer isso ou não necessariamente? Geralmente sim. Geralmente cobram. Senão todo mundo colocaria um monte de gente. É uma mídia, tu tem que comprar essa mídia. Doideira. 30 pessoas Vou botar um carro de som na frente da loja. Aí a gente vê todos os formatos pra poder divulgar a campanha. Então, por exemplo, uma ação de compra e ganhe. Aí coloca no digital também, nos banner, pode colocar até em redes sociais pra divulgar. E aí, com a nota fiscal, você pode resgatar o brinde. Online. Online. Então aí você consegue traquear. Essa é uma forma que pode ser. Funciona bem? Funciona, mas geralmente tem sempre uma quebrinha lá de pessoas que compraram e não vão resgatar. Como porque... é que tu mensura essa quebra? Porque a gente consegue saber quanto que a gente teve de venda total e quantas pessoas porque resgataram. O varejista reporta. Uhum. Isso é trade digital, porra. Justo. E também tem outras formas que a gente faz no e-commerce e na Acer, que a gente faz direto no site, que a pessoa compra e ela ganha uma Mas isso não sai da Acer? Sai da Acer. Tá, mas vamos nesse aí do trade digital, porque isso eu acho importante. Sempre falo disso aí, a galera sempre bate que não tem como fazer. Não é que não tem como fazer, é difícil pra caralho de fazer. Não, difícil nada, tu acha difícil? Geralmente. É complicado. Geralmente é complicado. Mas o mecanismo não é muito complexo, o mecanismo né? é de boa. O mecanismo para resgatar, na visão do consumidor, é tranquilo, mas eu vejo que o consumidor, às vezes, se perde, né? Não sei, acho que acaba esquecendo, acha... Não, ok, mas Camila, assim, a indústria do nosso cara médio não faz nada. Absolutamente nada. Ele não acha que isso existe. O máximo que ele faz, sei lá, nada, velho. Faz nada. Ele não faz nada. Absolutamente nada. Ele vende pra indústria, pro distribuidor e vira as costas. Ele não faz nada, ele nem sabe o que é trade. A indústria média, assim, um cara que fatura 50 milhões por ano, sabe? Tem, sei lá, 30 mil no Brasil, indústria desse gênero. E é muito cara que vem aqui pra nós. E, pô, esse é o lance que eu perdi de trade digital, que é tu fazer uma ação de PDV, só que tu tá usando a internet pra medir, fazendo um combinado, né? Que é bem esse teu case. Pô, eu achei super simples o mecanismo e o cara não sabe que ele pode ir lá, porque muitos varejistas, tipo os varejistas que tu tá acostumada, aí até um lance que tu pode comentar, muitos deles já tem isso, né? O cara já sabe que ele é uma mídia, que ele vai te vender lá o promotor poder entrar no ponto de venda dele, mas muitos outros varejistas, imagino que em alguns casos teus seja assim, e muito das indústrias que nos escutam, o varejista nem sabe que existe isso. Então eu como indústria, o cara da indústria que tá nos ouvindo, pode propor isso pro varejista. Cara, deixa eu colocar meu promotor aí, às vezes o cara vai nem cobrar, porque ninguém nem tá pedindo, porque as indústrias que vendem ali, pensa a galera de moda, né? Rola muito pouco no mercado de moda, no mercado de tecnologia rola muito mais. Pô, deixa eu botar o meu promotor aí, deixa eu ver essa ação, o cara trocar no meu site. Geralmente o varejo ele vai optar pra você fazer a gestão pra trocar no site. Porque eles é uma responsabilidade do fabricante que tá falando que você vai comprar e você vai ganhar. E quando você faz esse tipo de ação, você tem que dar entrada na caixa pra falar que você tá colocando uma ação. Então é uma ação que exige um comprometimento, logística também, então na hora que a pessoa... Mas porque faz sorteio, alguma coisa? Não, tudo que você faz, compre e ganhe, se estiver limitado, se for assim, estoque limitado, aí você tem que entrar. Se não for, se você garantir que você vai entregar pra todo mundo que comprar, aí você não precisa entrar. Mas quando vamos nessa opção aí. Tem garantido. Mas aí é tranquilo, assim, né? Se você tem 100 produtos, você compra 100 brindes. Então, você vai garantir que você vai entregar pra todos. Excelente. E aí tem que sempre ter também a parte logística, regulamento. Top. É que o que é difícil nesse caso aí que a gente fala, né, não é bem essa ação, né? Tipo, essa ação é o quê? Ela tem um varejista, ela vende já esse produto pro varejista e ela quer, de aumentar alguma forma, share. fazer com que o varejista coloque mais do produto dela ou consiga vender mais lá na ponta. Ela quer aumentar a market share dentro do questão. Exato. Onde ela está já. Exato. O investimento que ela tem é o brinde, nesse caso, a mais. Não. E o promoter, eventualmente, lá, alguma coisa assim, né? Ela compra mídia dentro do próprio varejista. Tem o custo também de logística, né? Porque você tem que... Levar a pessoa lá, né? Não, deixar os produtos. Por exemplo, eu vou dar uma cadeira. Então eu tenho que ter um espaço pra mandar o prêmio. Pra deixar lá. E tem, tipo, muita gente que pede o produto? Então, depende muito da ação. Tem que ser um produto que seja bastante
Tu tem Desculpa, tu tem um exemplo, assim, de uma ação dessa? Com... O que tu deu? O que tu deu e tal? A gente... Deu cadeira mesmo? Na Acer a gente fez uma ação de compra e ganha com cadeira. Com cadeira gamer. Com... eu comprava e ganhava ou comprava e ganhava. Legal, né? Aí tinha de mouse, headset, já... Faz muito sentido. E depois mais focado em game, e aí isso era um jeito também de tu pegar o dado do consumidor, né? Porque virava um dado no teu CRM. Dependendo, por exemplo, nesse caso da Acer que a gente fez no e-commerce, no varejo que geralmente tem que fazer esse cadastro à parte que eu mencionei. Sim. Quando é no e-commerce, a gente já tem o nosso centro logístico e tem todo já o mecanismo, aí a gente faz direto. Um SKU a mais, é como se ele tivesse adicionando um SKU a preço zero no carrinho. Exatamente. Agora com varejista, essa integração deve ser... Com varejo você tem que ter esse sistema de cadastro. Aí é diferente. Então, na Acer, na loja do e-commerce é muito mais tranquilo. O que é mais difícil daí, que é o que a gente chamaria lá de trade marketing digital, é a Acer, nesse caso. Eu sei o que tu vai falar. Então, vamos lá, caralho. Quero ver, vamos chegar nessa porra. É o Acer fazer mídia dentro de uma região, por exemplo, de uma fast shop, vamos dar um exemplo aqui, e conseguir com essa mídia saber que ela trouxe mais vendas incrementais dentro daquela loja pra daí valer a pena pra Acer fazer esse ROI. Deixa eu ajudar a entender isso aqui, ó. Porque, beleza, o cara que tá nos ouvindo entendeu o sellout, o poder do sellout. Esse exemplo que a gente falou até agora é para aumentar market share. Eu quero aumentar minha participação dentro do meu varejista. Então, meu varejista compra de N fornecedores. É isso, aumentaram. Quando chama aumentar o market share, quer dizer que o varejista vai vender mais do produto dela. É isso que eu ia falar agora. O cara compra de 100 fornecedores. Eu sou um dos 100. E eu represento, sei lá, 10% da venda da loja. Eu quero ser 20%, 30% da venda da loja. Por que só vende... Só sou 10%. Ou pelo menos da categoria que eu atuo, né? Eu quero acontecer. Posso crescer muito ali dentro. Isso é o trade mesmo, né? Esse é o foco. Aí tem um outro viés, que é o que o Gui tá falando agora, que é mais difícil. Vamos ver se tu tem alguma experiência desse gênero. Que é você, como indústria, ajudar a levar mais consumidores novos para esse varejista. Sim. Tem alguma coisa nessa que é uma segunda Tráfego coisa. De loja. Como é que tu vai ajudar esse cara a vender mais mesmo, né? Não vender mais do teu. Tem alguma ação desse gênero? A gente faz ações, por exemplo, em redes sociais, com mídia patrocinada, a gente manda pessoas pro site do varejo. Então a gente, por exemplo... Mas 100% digital daí. Nesse exemplo, sim. Vou pensar no físico. Não. Por exemplo, tem ações que a gente faz no dígito que é pra mandar pra loja física. Então, do varejista. Exato. Então tem um Waze Ads lá. Você pode ajudar o varejo colocando investimento no Waze pra mandar pessoas pro varejo físico. Legal. Ou também no online, que a gente estava comentando. Então tem a mídia patrocinada. Por exemplo, eu vou divulgar a minha ação de compra e ganhe no varejo. Posso fazer isso. Eu posso trabalhar com todos os varejos, mas eu vou ajudar um em específico. Aí eu posso fazer uma mídia pra fast shop, por exemplo, falando para as pessoas irem pro site deles. Porque essa mesma ação que ela explicou agora, do compra e ganhe, ela de fato vai aproveitar o tráfego já existente na loja, mas ela também pode fazer campanhas abertas para levar mais gente por causa dessa ação dentro da loja. Só que tem que comprar lá na fast shop. Não adianta o jeito de fazer esse aí e talvez ter um traqueamento melhor seria não ter no PDV essa divulgação, mas ter só no digital, entendeu? Entendi. Sacou? Só pra você traquear. Só pra quem chamar. Sacou? Pra tu ter uma mistura de se tu trouxe um cliente novo. Assim, pra um teste eu acho que faria sentido, mas como a gente quer realmente vender, a gente vamos tentar colocar em tudo, né? Quando a gente consegue. Porque a gente tem uma dificuldade no dia a dia, Camila, de atribuição. Então, tipo, se eu tô aproveitando a audiência do cara, ele vai enxergar de uma forma. Agora, se eu tô levando outra, pra ele tem muito mais valor. Só que se eu faço as duas ao mesmo tempo, eu não sei se o cara que tá vindo veio do cliente que já era cliente dele ou é cliente novo, sacou? Esse eu acho que é um desafio aí também pro mas varejo. Mas também é too much, né? Pô, se só vender já tá ótimo. Dá pra olhar tem que saber o quanto que é o lift, esse é o ponto, tá ligado? Porque se eu, digamos assim, fui lá, fiz 100 mil reais de mídia na fast shop na região de São Paulo, e ela vende 10 milhões de reais, sei lá, X milhões de reais normalmente. Aí ela vendeu 11 milhões, foi por causa da ação, foi por causa da mídia, quanto que o ROI teve dessa mídia, começa a entrar nessa granularidade, é foda. Detalhinho é difícil. A atribuição precisa, né? Pô, foi o cliente Pedro. O cliente sabe Pedro qual que sempre, aqui, sabe qual que sempre foi a minha dor? A minha dor sempre pra vender a ideia de trade marketing digital para a indústria é comprovar o ROI da indústria. Porque eu vendi um computador de 10 mil reais da Acer e eu não faturei 10 mil reais. Quem faturou 10 mil reais foi cara. E aí, possivelmente, ele vai me dar um selinho mais alto depois, que aí, possivelmente, me dá um ROI. Entendeu? Ou cada computador me deixa uma margem. Só que o CAC que eu pago de um computador dentro da Fast Shop é extremamente alto
pra Acer? Porque ela ganha muito pouco por unidade, entendeu? Tipo, essa é a lógica. Tipo, calcular o ROI desse investimento da Acer na Fast Shop é muito mais complexo do que se eu trabalho pra Fast Shop. Então essa é a dor sempre de vender esse trade marketing digital, entendeu? Por isso que é complexo, não é tão fácil assim. Eu tô começando a ver teu trabalho quase como uma grande alocadora de recursos, né? Você deve ter um budget lá, sei lá, 10 milhões ano, e aí você tem que pensar e distribuir, né? Poxa, aqui vou pegar 1 milhão e vou colocar em melhoria de preço na Fast. Vou colocar 500 mil e fazer em banner. Vou colocar outros 2 milhões na Black Friday, sendo que metade num produto, num compre e ganhe, né? E aí, acho que voltando à questão da atribuição. Virtualmente, tudo que você tá fazendo é pra gerar algum lift, né? Como que a gente faz a nossa divisão de budget? Por exemplo, essa que você falou em relação ao preço, fica com o time de produtos. Perfeito. Você não mexe em desconto, então. Eu não mexo. É o time de produtos que vai fazer Mas todo o cálculo. pedir. A gente pode falar. Então, por exemplo... Fazer iniciativa casada também, né? Exatamente. Eu acho que o ponto é a iniciativa casada. Porque o que acontece? Eu posso mostrar pro time, assim, olha, pessoal, tá um preço mais baixo aqui, são as mesmas specs, vamos ter que diminuir. Mas aí quem faz esse cálculo e entrega esse dinheiro já é outra área. A área de trade, ela vai ser responsável pela como que eu vou alocar em relação a Black Friday, datas sazonais e quais são os varejos e quanto eu vou colocar para cada. Geralmente, a gente faz esse cálculo com a ideia de volume, quanto que eles têm em relação à quantidade dentro do varejo e qual que é a representatividade e o problema de giro. Pra gente, a gente sempre faz o cálculo pensando, com essa ação a gente vai conseguir vender tantos, como um sellout mesmo, pra calcular. E aí a gente faz essa base, mas tão preciso assim, se foi a minha mídia, se foi a mídia do varejo, foi alguém que não dá pra traquear, assim, é uma coisa complicada. Olha mesmo. O overall, assim, vendi 10 mil unidades e gastei tanto nessa ação com brinde, com mídia e tal, e aí fecha a conta. Mas eu posso imaginar que cálculos simples, assim, do tipo, na semana passada eu vendi 10, aí eu entrei com a ação X, a correlação. Agora eu tô vendendo 20, né? Pô, saltou 10, né? Então, a gente tem essa... qual que é o CAC, né? O ROI, o retorno dessas 10 unidades incrementais versus o investimento que eu fiz. A gente faz esse cálculo por semana também, que nem você estava falando. Então a gente recebe quanto que a gente tá vendendo por semana. Perfeito. E aí a gente vê se teve alguma ação naquele período. E aí, nessa ação, mas o que é difícil? Por exemplo, dentro do varejo eu posso fazer várias ações. Perfeito. Então, mas qual que é de onde que saiu? Atribuição precisa. Isolar as coisas. Isolar já é um pouco complicado, mas a gente tá conseguindo cada vez O mais, não é linear, né? Pensa numa Black Friday, mesmo se tu fizer uma ação da cadeira, mais uma mídia na região, tipo... Qual que é? Foi a Black Friday, só por ser Black Friday que trouxe, é o preço, é a cadeira, é a mídia que eu fiz. Não vai ter muito como atribuir o alvo, né? Composto, né? Alvo que a gente já falou. No máximo, você poderia, talvez, fazer um isolamento, tipo assim, nessa loja eu vou fazer só cadeira e aqui eu vou fazer só mídia, mas não vale a pena, eu prefiro fazer tudo e garantir que eu vou vender o mais possível. Esse é uma boa lógica dinâmico, também. É tão agressivo o mercado que ficar no teste já é um pouco complicado. Nesse nível que vocês estão hoje, já era, né? Vai você tem que ter a mesmo. garantia que vai vender, né? Que a ação vai vender. Se no caso deles não vale a pena fazer isso, por que no meu cara menor, que eu deveria estar arregaçando pra ele vender mais? É que no caso dela, ela já tem mais recurso que ela pode mandar ver e foda-se, entendeu? O cara que não tem recurso, ele vai ter que ser preciso. Já tem aprendizado acumulado, provavelmente. Teve várias vezes que a gente entrou numa discussão dessa, assim, do que vale a pena. O que a gente faz pra gente entender, a gente faz pesquisa. Então, você pode fazer uma pesquisa com os consumidores pra entender o que faz ele comprar. Então, a gente viu que na Black Friday, o que faz comprar mais do que o bundle é o preço. Não adianta você pode ter diversas mídias, mas as pessoas vão entrar, vão pesquisar e vão atrás do preço. Sim. Então, numa campanha, sei lá, de Dia dos Pais, você pode fazer uma pesquisa antes pra entender se é a case do notebook que vai ajudar você quando você for dar o presente pro seu pai. Mas então, isso é mais uma vez tu entrando já muito no trampo do varejista, que mais uma vez a indústria delarga hoje pro varejista. Muitas das indústrias que a gente vê delargam pro varejista, ela não entra nesse detalhe, mas é interessantíssimo. A indústria até que faz bastante esse trabalho, porque ela que acaba pensando nas ações pra ter o sellout, e também com varejo, com o e-commerce, né, com a Ace.com também tem que ser pensado pra fazer as pesquisas pra entender qual que é o melhor ponto pro consumidor, o que vai fazer ele decidir comprar. Isso eu entendo que é bem claro nesses exemplos de indústrias. O ponto é que a galera que nos escuta aqui não faz nada disso. Não faz nada disso. Agora eu literalmente fui numa indústria, não vou citar o que aqui. A indústria é grande, cara. Indústria de 1 bilhão grande, de receita. E o cara tava... Tem 36 mil indústrias no Brasil.
Então, as grandes marcas globais sabem muito bem disso. Mas essa galera aqui... o cara tava do conversando comigo pra começar a fazer esforços de marketing pra começar a conseguir ter novos clientes e não só os clientes que ele já conhece há anos, há 30 anos. Então, tipo assim, o sellout aí nem existe pra ele nunca nem pensou nisso, sabe? Nem conhece o conceito. Até conhece, mas ele não faz nada por isso, sabe? Ele sabe que tem sell-in, sell-out, não faz ideia do que é sell-through, que a gente descobriu também faz pouco tempo, mas só um exemplo. E o cara não faz nada pelo sellout. No digital, esse é um lance que a gente viu aquela vez com a Glaucia e a gente nunca botou pra rodar, que era o Google Commerce, lembra? Google Commerce, eu tô ligado. Já vi uma tecnologia, esse a gente nem botou pra funcionar, mas tem uma tecnologia no Google lá que é meu mito, nunca vi funcionar. Não sei se tu já ouviu, que tu investe em mídia no Google pra vender no e-commerce de um terceiro e o Google te reporta se vendeu ou não, porque o Google tem o dado. Tu usa isso? A gente já usou, já. A gente pode fazer isso com... Isso é super trade, né? Lembra o nome disso? É Google Commerce. A gente Google chama... Shopping? É Google Shopping. A gente Não, o trabalha... shopping O shopping é uma coisa, daí tem um outro negócio... o nome dessa tecnologia. Não, eu não sei, não lembro o nome da tecnologia. Mas tu pode anunciar via shopping, só que a Acer anunciando pela Magalu, sacou? O Google disponibiliza o inventório de produto da Magalu pra Acer anunciar. Aí vai aparecer o anúncio da Magalu pro consumidor. O consumidor compra no site da Magalu, mas quem pagou a mídia foi a Acer e o Google reporta pra Acer se vendeu ou não. Consegue ter atribuição pelo clique também tem lá no Facebook e no Instagram, né? Na Meta também eles fazem isso dentro das redes sociais. Você pode pagar pra eles, você paga pra eles pra fazerem uma mídia pro varejo. Pro Facebook. Isso. Mas e aí eles pagam? também podem reportar. Tem duas formas de fazer. A gente pode fazer direto com o parceiro. Com o parceiro. Então eu pago pra Magalu e a Magalu faz com o Google e o Google, eles passam essa informação também. Pode ser por dois caminhos. Ou eu posso fazer pelo Google e o Google faz pra Magalu e o Google me reporta. É muito mais fácil a gente fazer dessa forma. Existe todo Da forma com o Google. Com o Google direto. Okay, porque aí as informações realmente vêm na hora que a gente precisa. E aí cabe o varejo deixar liberar uma parte mais técnica, que eu também não sei muito me aprofundar, pra gente conseguir saber se teve venda ou não de forma... Tem a integração ali, tem a integração, assim. isso. Saquei. Eu tenho uma dúvida bem interessante aqui, ó, Camila. Como é que tu define o budget? Não sei se tem uma lógica também, que eu não tem nada. Mas, por exemplo, o cara que tá nos ouvindo aqui, ele tem 700 varejistas que revendem a marca dele. Como é que tu define quanto dinheiro tu vai aportar em cada um desses? Volume. A resposta, volume e problema de giro. Então, por exemplo, qual que é o cliente que tem mais quantidade maior? Eu não tenho verba nenhuma de trade. Então, vou pegar o volume de cada um. Não tem nada. O cara não tem trade, descobriu agora. O podcast já valeu pra ele. Gostou, aí ele olhou, quer fazer. Legal, tem 700 caras que me compram aqui, eu vendo 100 milhões por ano. Ele vai precisar ter uma verba de marketing pra ele saber o quanto que ele vai poder investir. Então, geralmente as pessoas fazem um cálculo de 4%, 3%, pra poder saber como que ele vai dividir. Do volume de Só venda. que eu acho que, assim, pra pessoa que tá começando, tem que ter o básico. Tem que ter uma imagem boa de produto, então não adianta nada você colocar no varejo uma imagem que não vai ser atrativa, vai ter só uma foto do produto. Ou você não ter uma página de produto especial. A presença digital forte. Isso. Então, página de produto especial é como se fosse uma landing page do produto? É a assim? landing page. Então, assim, se você não tiver o básico, que são as imagens que sejam super reais em relação ao produto que você tem, uma boa explicação da ficha de produtos de uma forma geral e a página de produtos, que é o HTML ou landing page. Essa página de produtos é aquele negócio que fica lá na Kabum embaixo do produto, né? Isso, exatamente. Pode crer, sabia. Todos eles, se você é meio comoditizado, né? Todo mundo repete os mesmos textos pra cada produto, então o e-commerce da Fast, a Magalu... Geralmente sim, porque quem oferece esse material é o fabricante. A indústria. Então o fabricante trabalha num material para um produto e aí passa o varejista tenta criar um jeito diferente pra não cair num problema de SEO, né? Porque se o cara ficar fazendo o mesmo texto, dá ruim, né? Não, mas é que é padrão, meu. Esse aí é padrão, meu. E ele geralmente vai com um HTML. Tem alguns varejos que trabalham de formatos diferentes, mas eu acho que pra pessoa que tá começando, teria que ter o básico muito bem feito, assim. Porque não adianta nada eu mandar uma mídia lá pro meu produto, aí a pessoa vai olhar, não vai nem saber que produto quer, não vai saber nem quais são os benefícios desse produto, por que ele vai comprar aquele produto. Então, eu acho que tendo o básico bem feito, o arroz e feijão bem feito, eu acho que pra quem tá começando é um bom Mas se ele já tem isso, aí ele vai ter que botar a lenha na fogueira, ele vai ter que separar a verba, né? Aí ele vai pegar a verba, eu priorizaria os 3 primeiros como é a primeira vez que ele vai fazer pra fazer um teste, dependendo do produto. Os 3 primeiros o quê? Tudo depende muito do produto, assim, de quanto que ele vai colocar de investimento, né? Por exemplo, dentro da área de informática, a gente tem os 7 principais fabricantes. Dependendo do produto que a pessoa tiver, não sei quantos concorrentes ela vai ter pra entender qual a necessidade, qual o espaço que ela vai precisar, quantos dias ela vai precisar do banner pra ela poder entrar em destaque.
Então, vai depender muito, assim, do principal segmento dela. Se ela trabalha com pequenos varejos, tu acha que vale a pena fazer algumas ações? Eu acho. Os pequenos varejos ainda vão cobrar muito mais barato. Às vezes eles nem cobram. Nem sabe que dá pra cobrar. Nem sabe que dá pra cobrar, nem cobra. E você vai... Vários varejos que não cobram, assim, os pequenininhos mesmo. Então, você pode... Eu acho até top, né? Fala, faz aí, cara. Você vai... Carro de som, bora. Você faz seu banner lá, você coloca no site deles, eles vão te passar o reporte de se teve venda ou não. Então, eu acho que vale sim, pros pequenos fazerem. E o ideal, assim, vou criar um racional aqui, ver se faz sentido. Vou pegar lá o que eu vendo, então tenho 700 varejistas. Talvez eu vou classificar eles por tiers, né? Os que compram mais, compram um ABC, assim. E aí vou começar lá pelo usar e vou identificar, pô, tem um cara aqui, deixa eu ver meu market share dentro de cada um, minha participação de mercado. Pô, tem um cara aqui que tá comprando 100, mas podia comprar 1000. Né? Ele tá comprando 1000 da categoria, mas de mim só 100. Então vou fazer uma coisa pra crescer nesse cara. Se eu vendo 100 pro cara, vamos dizer que a minha margem seja 30. Eu vou alocar, pô, uns 5, 10 nesse cara, porque eu tenho muito spread aqui, muita margem ainda pra conquistar. É um racional que faz sentido, né? Aí eu vou começar a alocar em ações diferentes dessas vários exemplos que a gente deu e ver se aumenta. O varejo ele vai sempre pensar, se você me ajudar a vender, eu vou comprar mais. O canal, né? Não adianta você falar assim, não, aumenta meu market share aí, aumenta não. Você precisa mostrar que seu produto vai vender no meu varejo. Tipo, vai vender, então eu vou poder comprar mais. O cara comprar o produto que vende. Ele vai querer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Então ele vai falar, eu coloco. Mas então me ajuda a vender. E ainda tu pode chegar e falar assim, ó, cara, tu compra 100 de mim, eu sei que como ele compra 100 eu ganho 30, e desses 30 eu vou disponibilizar 4, 5, que ainda tem muita margem. Aí eu vou chegar nele, se for um varejista pequeno ainda é mais top, porque eu chego nele e falo, cara, eu vou alocar 4 aqui em você, nessas ações. Vários exemplos que a gente deu aqui, entre outras, assim, mídia digital, Facebook Ads, e pá, vou comprar banner no teu site, vou botar um promotor, vou fazer um compra e ganhe. Provavelmente ele vai ser uma das poucas indústrias, falando de varejista pequeno, que tá fazendo isso. Só aí ele já ganha um relacionamento muito mais forte com o cara. Pro cara, na próxima rodada, ao invés de comprar 100, comprar 150, 200. Até ele chegar no lance que a gente faz com a Bem Brasil, que a gente exige que o cara compre só da gente. E os caras compram, porque ninguém tá fazendo nada por eles, pelos varejistas pequenos, porque as indústrias pequenas estão virando as costas pro varejo. Pra mim faz super sentido, assim, essa parte de relacionamento também é uma área importantíssima pro trade. O varejista. Com o varejista. Então você tem que ter sempre um bom relacionamento pra entender que você tá olhando o produto. Você não tá deixando o produto, não é que você fez esse link, que você vai virar as costas e rezar e torcer pra que seja vendido. Não, você vai ter que olhar, acompanhar, ter esse relacionamento com ele, mostrar que sim, que você vai pegar uma parte da rentabilidade e usar pra fazer as ações. Geralmente a gente usa a verba na Acer, uma verba à parte que a gente faz no varejo pra poder gerar o sellout. Então, essa parte, assim, é super importante. Então, muitas vezes na negociação eles falam, não, a gente tá colocando um investimento de marketing. Então, assim, a gente tá ajudando também a gerar, puxa mais, vamos pegar mais, a gente vai ter ações, vamos contratar influenciador pra falar do produto. Então, me ajuda. Porque essa verba aqui que tu tá alocando nesse varejista, ela é uma verba variável. Se de fato a tua ação tracionar e o cara vender mais, ele vai comprar mais, tu vai botar mais ainda. Exato. Essa é a intenção, né? Você tá comprando, né, trocando dinheiro por volume. É assim que ele acha que o sujeito tem que pensar. Uma coisa bem interessante que você falou é que no final do dia, o valor ou esse exemplo que você deu aí do sujeito que tem 700 pontos de venda, eventualmente ele tá colocando todo o recurso de marketing dele no próprio e-commerce. Versus direcionar uma parcela desse... 100%. Esse deve ser o caso. Então, o clique desse empreendedor aí de, puxa, agora eu vou tirar dinheiro do meu Google, do meu Facebook pro meu e-commerce, vou destinar parte disso pro meu distribuidor na ponta final, eu acho que é essa virada de chave que deve doer. Isso. E no final do dia, qual que é a conta que esse empreendedor deveria fazer? Puxa, será que eu investi no varejista, na rede do Augusto, sei lá, rede local, vai me gerar mais retorno do que eu investi no Google, que é mar aberto. No meu e-commerce. Ou no meu próprio e-commerce. Porque o e-commerce, querendo ou não, você está tentando gerar tráfego. Agora, a rede do Augusto já tem um tráfego dele. Então, o teu trade, no final do dia, é o mesmo recurso. Só que ele tem a ilusão de que a ilusão não, de fato parece mais traqueável. Exato. Aí ele parece fica um pouco mais confortável, mas é porque ele não quebrou a cabeça. É mais traqueável no geral do que... Mas é muito menos escala. Mas vem essa conta de ver o aumento, o lift ali no tempo. Pega aqui, ó, no teu caso lá, imagino que o e-commerce de vocês em relação ao varejo seja insignificante em volume. O volume que o e-commerce traz próprio para vocês comparado ao resto toda a empresa é meio que nada, né? Porque na média do varejo é 4%, 5%. Mas pega a média do varejo, cara. A média do varejo e e-commerce é 5%. Se a Acer fechasse o e-commerce hoje, é que nem a Nike. A Nike no Brasil deu pra sentar na porra do e-commerce e do varejo próprio, porque ela ganha dinheiro no B2B, não é no B2C. O B2C tá lá porque tem que ter. É relevante.
Eu sempre fui muito mais fã da relação do B2B, porque eu acho muito mais interessante, porque daí cada um faz o seu, tipo, eles fazem a produção e ajudam a fazer o sellout lá, mas quem se ferra com o sellout no fim é o varejista, porque é outro trampo. A gente tem um monte de cliente que ele tinha varejo, foi pro B2B, fechou o varejo, porque o B2B é muito mais negócio. Porque o LTV é muito maior, né, cara? Já tá estabelecido aí um monte de pontos, sabe? O cara vai lutar no e-commerce aí com todo mundo. Eu acho que pra indústria pequena, que a gente tava comentando aqui, assim, eu acho que é importante, sim, trabalhar com os varejos, nesse caso, porque talvez não é todo mundo que conheça a marca dele ainda, então ele precisa... Tu diz trabalhar com o varejo, tipo assim, ter o seu varejo. Ter um não, ajudar, por exemplo. Ajudar, entendi. Porque talvez as pessoas não conheçam ainda tanto a marca dele, como é uma das marcas que são globais, já é muito diferente, assim, o peso que tem. Justo. Então, é bom eles trabalharem com outros parceiros pra poder também ampliar a rede deles, de clientes, e pra depois eles poderem comprar direto no e-commerce deles. Se for, porque se ele não conhecer do produto, como que ele vai pro e-commerce dele? Exato. Como que ele vai pesquisar o nome da marca dele no Google? E o varejista é um parceiro pra dividir o risco também de construção de marca. É super importante trabalhar com eles, assim, porque eles têm muito fluxo de pessoas, né? Então, por exemplo, com certeza, numa data sazonal, no Natal, não sei qual que seria o produto, o varejo vai colocar uma mídia pra ele. Ele vai colocar lá na rádio dele, pessoal, vamos estar aqui com uma promoção na minha loja. Ou vai ter uma mídia direcionando pra ele. Vai ter gente indo pro site dele. Ele já colocou um investimento da parte dele pra levar fluxo pro site dele. Então você pode aproveitar isso e fazer sua divulgação lá. Tu já tá com o produto lá também? A distribuição é fácil? Às vezes no seu você vai ter menos poder pra poder fazer uma mídia de awareness, pra chamar as pessoas pro seu site. Então talvez no começo é sempre bom dar uma dividida assim, até construir, né? Um exemplo que a gente tem que chamar aqui é o gurizado do Desinchar lá, os moleques do Desinchar. Sim. É um baita case que eles começaram um produto lá físico, né? O Desinchar, não sei se tu conhece. Cara, eles abandonaram o e-commerce, porque eles explodiram no varejo, vendendo pra outros varejistas revenderem um nicho que é super menor no próprio varejo, né? De empório, de coisas assim. Mas eles largaram assim o e-commerce, porque o volume que eles conseguiram fazer no B2B era absurdamente maior do que no B2C. Fora a complexidade, né? Você já tem o cara que já compra o volume que tem lá, tem o vendedor. Então eles têm uma estrutura de trade e de sell-in gigante e agora eles, tem que dar um cuidado no e-commerce lá que a gente tinha deixado descansado. Eu sinto que o varejo e o e-commerce próprio é muito matar leão por dia, sabe? Porque o cliente final é muito pequeno, o LTV desse cara é muito mais volátil. Difícil. Eu não acho que é abandonável, principalmente não num cenário de uma Acer da vida, mas... ele complementa bem o mix. Eu só acho que a indústria às vezes tem uma ilusão de que ela vai porrar pra caralho não vendendo direto pro consumidor, porque a margem é um pouco maior. D2C é o futuro, não... Acho que é só um complemento. Eu acho mesmo. Que depende muito do produto, assim. Por exemplo, quando a gente pensa em chá, leite, é diferente o comportamento... É diferente o comportamento do consumidor na hora de comprar o produto, né? Então ele vai no mercado, mas aí o produto de tecnologia também é um outro comportamento. As pessoas fazem uma pesquisa muito maior, porque é um produto muito mais caro, então elas vão demorar muito mais pra poder comprar seu produto e ela vai pesquisar bastante pra entender qual que vai oferecer o melhor pra você. Então eu acho que depende muito do produto pra entender qual que é o segmento, assim, se vai ser só B2C, se tem que ser os dois, se vai ser só o varejo, eu acho que... Tem alguma vantagem de suporte no produto da Acer de comprar no site ou é tudo a mesma coisa? Meu suporte. Como tipo assim, suporte, tipo assim, se deu algum problema, garantia, tudo igual ou não? Qual que é a diferença? No site da Acer, se você for entrar no chat lá, você vai falar direto com os promotores, não é um robozinho. Tem uma primeira triagem, mas depois são os próprios promotores online, né, que a gente fala, que eles fazem a resposta e talvez o caminho seja mais rápido. Esses mas aí eu não posso vendedores? confirmar. Não são vendedores. São promotores que auxiliam o consumidor na hora pra tirar dúvida. Mas eles não são vendedores. Eles não têm meta de venda. Eu não posso confirmar isso. É uma outra área dentro da Acer que cuida Mas isso é legal de saber, porque a galera sempre quer automatizar esse negócio. No caso de vocês, não é. Fica muito mais pessoal, né? Eu pessoalmente, eu gosto muito mais de falar com uma pessoa, porque eu sei que ela tá entendendo o que eu tô falando do que muito mais ágil. Eu também acho muito mais rápido falar. O cara, às vezes, tem essa é outra ilusão, que os caras pensam, vou automatizar, aí eu não vou ter que contratar ninguém, mas também não vende, então não vale a pena. Tem que ser muito bom, né? Pro robozinho conseguir entender exatamente o que a pessoa precisa. Principalmente vendas complexas, vendendo um computador de 10 mil reais, 5 mil reais. Eu perguntei porque, tipo assim, eu como um ávido consumidor de tecnologia, eu compraria e sempre busquei olhar o site das empresas antes de comprar a tecnologia quando eu imaginava que teria algum plus ali de suporte ou alguma coisa assim, uma vantagem de comprar, porque geralmente é mais caro. A minha percepção sempre foi essa, tipo, se eu comprar no site da Acer eu vou pagar mais caro, mas talvez eu tenha um suporte melhor. Mas não necessariamente. Porque eu penso assim, né, tipo, talvez eu não ganhe no preço, mas eu ganho no serviço, sabe? Sim. Mas no fim também, como eles vendem tanto no B2B, eles têm que dar um suporte tão grande quanto no varejo. Um time que cuida, eu acho que nenhum player grande, global, não tá em todos os canais. No que me vem à cabeça, não dá de tecnologia, todos têm todos os caras grandes.
grandes. Você só não tem varejo físico, né? Tipo a Apple também? Apple. Não tem varejo físico, só um online. Por que vocês não têm varejo físico? É uma estratégia da empresa, a gente pode buscar depois com Não tem com o varejo time, físico mas em nenhum lugar do mundo? Eu acredito que não, da Acer não. Interessante. Porque os players globais todos têm direto, tem A Dell muita não tem, indústria. né? Ui, falei o nome. Ela tem também todos, pô. Ela não Só não tem loja física. Não, isso que eu ia falar. Loja física que é Não, uma loja coisa- física é o que menos se tem. É, tipo, Não, a tem Apple duas. tem uma loja física, Mas a também é Apple algo recente, um- né? É um case, mas é recente, né? Tem porque verdade, 10 eles não anos têm tanto, as né? lojas da Apple. Não tem isso, eu acho. Mas eu acho que os 10, concorrentes 15. também não tem loja física não, sem ser a Apple. A Samsung, Motorola eu acho tem, Samsung tem. Mas Não é... é própria, não né? tem. Não é própria, né? Ah, Eu tá. acho que é um terceiro que opera. A Apple também entra como concorrente, né, no fim, de vocês. É. Em alguns, É alguma categoria deve entrar. É diferente, assim, como a gente mensura, mas ela entra porque ela também vende PC, né? Vocês não vendem celular, né? Não, a Acer não. Não pensam em ter celular? Bem, eu acho que é uma coisa que eu posso buscar pra vocês depois pra ter essa informação. Sim. É mais E curioso. vem mais curioso. mais do global, né? Sim, o mix de produto, né? É. Pra gente É que é finalizar... outro game, né? O celular é outra brincadeira, Sim. é muito mais O complexo. mercado já tá super consolidado também. Ixi, Entrar aí embaixo, nessa é. altura do campeonato. Agora é a Samsung lá tentando fazer celular foldable, que é difícil pra caramba É. de fazer funcionar, né? Uma última dúvida que eu tenho aqui, como é que é essa governança com a turma do Global, que tu até citou agora? Tipo, o que vocês têm de autonomia, o que vem top-down e já era? É bem tranquilo, assim, na Acer. A gente recebe muita orientação deles, então eles passam pra gente o Keyvisual. Keyvisual, não sei se é muito comum ou não. O famoso KV. É o famoso KV, identidade visual do produto. E aí a gente pode tanto desdobrar ou também como a gente pode criar. Eles são bem abertos. Não, eles são bem abertos, assim, em relação à criação de ação, de desenvolvimento de material. É bem tranquilo nesse sentido, assim. A gente tem que seguir só o guide da marca, né? Então, quais são as cores do logo, qual que é o espaçamento. Fonte. Fonte. Numerar aquela coisa que... No México tá uma coisa, no Brasil a marca é outra coisa. Senão as pessoas não se identificam, né? Então a gente tem essa abertura com o global, mas é bem tranquilo a relação, assim. E o azul também é proibido na Acer ou não? Por que seria? Pelo concorrente, pô. A gente fez uma... A Acer, ela é verde, né? É sempre verde, né? A É gente que aqui tem na um V4 produto... é proibido o azul. É, a gente A gente tem um produto que é o Predator, que é um gamer, e ele tem uma variação que é azul. É. Então, a gente fez a BGS, que é um evento gamer, não sei se todo mundo sabe. Sim, sim. E aí, o nosso stand predominantemente era azul e a cor LED. Legal. Então, É que não dá é pra possível. dizer que é proibido porque usa Intel é azul, né? Então, não tem o que fazer. Pô, esses eventos vale a pena? Vale, a gente tem... O que Porque vocês a não gente... vendem lá, né? Só o Werner. Vende também. Lá na BGS, a gente teve a nossa loja trabalhando, atuando lá. Uma Então, loja operada mostrando por vocês mesmo. Isso, mostrando os produtos e fazendo a operação tudo no e-commerce. Mas o principal ponto do evento é a experiência, né? Claro. A gente sempre coloca Eu sempre esse... fico pensando que é um grupo de consumidores muito pequeno pra uma marca tão grande, às vezes, que tu vai atingir num evento desse aí. Nossa, esse evento da BGS eu não que você vai sei gente pra o cacete, né? número exato, mas é gente... Mais de 100 mil pessoas. Você não eu acho. consegue ir pro banheiro. Assim, o Center Norte fica lotado. E a experiência que traz depois pra pessoa e depois essa pessoa também reverbera pra outras pessoas, vale muito a pena, assim. Legal. Em relação ao Porque evento, é um puta posicionamento investimento, de né? marca. Todos os concorrentes estão trabalhando, então... Não tem como não É estar. mais essa. Você não pode estar de fora. Se você No tá de dia- fora, É o único que não tá. você vai deixar, né, também No de ter dia essa da presença. No dia da BGS era um evento que eu palestrei e a gente tava lá, que era o Growth Conference. Sim. Era um evento de Growth, no mesmo complexo de eventos. Aí eu desci errado no Uber, desci no meio da entrada da BGS, cheio dos caras que a gente tava falando. Gamers. Os cosplay. Aí eu tive caminhando até o pavilhão da Growth Conference. Enfim, é isso aí, Gui. Total, é isso aí. Quem curtiu a experiência, Camila, isso que eu aí? ia falar. Teu primeiro Adorei, podcast? adorei, meu primeiro podcast. Vai ser vários cortes pra te Valeu a postar. Quero muito ser bom. convidada mais vezes. Bora. Mas Eu é. gostei bastante, eu sou fãzão da indústria, sou fãzão do trade. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser mega transformador. Eu sei que pra ti pode ser meio trivial, várias das nossas perguntas aqui, mas pra galera que tá nos ouvindo, várias das pequenas indústrias aí, entre várias aspas, que são bem relevantes, vão conseguir botar bastante coisa e tirar bastante ROI aqui do ROI Hunters, né? Que é isso o nosso objetivo. Perfeito. Boa. E se a galera quiser encontrar você ou a Acer, quer deixar uma mensagem final aí pro Tem pessoal? o cupom pra nós, né? A gente pode ver isso depois.
A gente vê, vocês falam com o pessoal da assessoria, a gente dá uma olhadinha. Mas a gente tem um canal super aberto através da nossa assessoria, então o que vocês precisarem. Também tem o time que eu comentei que faz a pós-venda, que também tá sempre disponível para poder ajudar, principalmente os consumidores e os futuros consumidores de Acer. Legal. E queria agradecer aí vocês pelo podcast, foi super interessante. Espero ter ajudado aí as pessoas que estão escutando. Isso, a gente agradece. E é isso. Qual vai ser o título? Não sei. Esse é estudo de casa, é trade digital, uma coisa assim. Vamos fechar um título só pra galera não fazer outro e depois xingar a galera. Aqui. Como é que tu é de copy, Camila? Aí tá boa te dar título nas coisas? Não, eu sou horrível até pra criar e-mail. Eu fico lá, meu Deus, que título eu coloco aqui nesse e-mail? Não sei. Acer, 2 pontos. Trade marketing digital. Eu acho que é um bom. Acho que trade marketing, porque a gente falou bastante de físico, não foi só digital, né? Trade marketing entre parênteses digital. Porque o digital é bom que chama a atenção. Tá. Vai nesse bom. Tem que ter clique, né? Tem que ter clique. Importante é resultado no final. Crescer esse podcast aí, tá caminhando pra ser o top 10 do Brasil. A Acer e o seu trade marketing. Muito grande, pô. Acer 2 pontos, trade marketing digital, foi. Trade marketing sem digital. Digital entre parênteses ali, Entre parênteses? Ok, beleza, então fechou. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.